Eu era o filho esquecido, agora sou o orgulho da cidade, que um dia me viu como ninguém. Se inscreva no canal e deixe o gostei, isso me ajuda a continuar trazendo histórias reais e impactantes como essa. Eu cresci em silêncio, na sombra do barulho dos outros, enquanto meus irmãos recebiam aplausos por cada passo, por cada palavra, por cada respiração, e eu era apenas o que sobrava, o que não cabia, o que ninguém mencionava na hora das fotos em família ou dos planos de fim de semana. Eu era aquele que se esquecia na escola, aquele que precisava repetir 2 vezes que estava doente, aquele que fazia aniversário sem parabéns e às vezes, sem bolo. Minha existência era um eco que ninguém ouvia, e por muito tempo, eu aceitei que talvez aquilo fosse normal, que talvez ser invisível fosse o meu papel. Meus pais tinham sonhos para os meus irmãos, um queria ser engenheiro, o outro advogado, e eles ganharam cursos, reforços, atenção, ganharam jantares comemorativos por cada nota boa, enquanto eu recebia cobranças por qualquer deslize, por qualquer silêncio, por qualquer falha. Minha mãe dizia que eu precisava me esforçar mais, mas nunca se perguntou se eu precisava de ajuda. Meu pai dizia que eu não tinha ambição, mas nunca quis ouvir o que me fazia feliz. E eu fui me encolhendo, fui aprendendo a não esperar nada de ninguém, fui crescendo com a sensação constante de que não importava. E quando, aos 16 anos, eu disse que queria fazer arte, eles riram como se eu tivesse contado uma piada. Meu pai disse que artista morre de fome e que eu devia fazer algo de verdade, algo que desse orgulho, como se eu nunca fosse capaz disso. E talvez ele tivesse razão, porque ali, naquele momento, eu me senti um fracasso, me senti inútil, senti que nunca conseguiria fazer nada certo, mas mesmo sem apoio, mesmo sem afeto, eu continuei desenhando, escrevendo, criando no meu caderno velho, na última página dos livros da escola, no verso das contas vencidas que achava pela casa, porque ali, naquele papel, eu existia. E quando terminei o ensino médio, ninguém me parabenizou, meu irmão mais velho se formou na faculdade no mesmo mês, e foi só isso que importou. Teve festa, teve presente, teve discurso. Eu só recebi um ainda bem que terminou, como se fosse um alívio que eu não estivesse mais dando trabalho. E aos 18, quando todos estavam fazendo faculdade com a ajuda da família, eu comecei a trabalhar numa papelaria, atendendo gente que mal me olhava no olho, ganhando pouco, mas guardando cada centavo. E nas horas vagas, eu criava, eu estudava, eu fazia cursos gratuitos, assistia vídeos de madrugada, praticava técnicas novas, melhorava meu portfólio sozinho, e aos poucos, meu nome começou a aparecer, comecei a vender quadros pela internet, fiz capas de livros independentes, recebi elogios, convites, comecei a ver meu trabalho rodar o país, mas em casa, nada mudava, meus pais ainda me tratavam como aquele que não deu certo. Meus irmãos zombavam da minha escolha, diziam que eu vivia num mundo de fantasia, e tudo bem, porque por dentro, algo em mim estava florescendo, algo que eles não podiam ver. Eu me mudei, morei em kitnet minúscula, dividi marmita com a grana contada, mas nunca parei de criar, até que um dia, meu trabalho foi parar nas mãos certas, uma editora me contratou, um filme usou minha arte, fui convidado para expor em um evento local e, pela primeira vez, vi pessoas aplaudindo algo meu, de verdade, com admiração, e ali, eu chorei escondido, não por orgulho, mas porque pela primeira vez, eu me senti visto, e não por obrigação, não porque alguém me conhecia, mas porque meu trabalho falava por mim. Meu nome saiu no jornal da cidade, me chamaram de revelação, e de repente, os mesmos que me ignoravam vieram me cumprimentar, dizer que sempre acreditaram em mim. Minha mãe postou no Facebook: meu filho é um artista, como se tivesse estado lá desde o começo. Meu pai começou a me apresentar para os outros com um orgulho que eu nunca tinha visto antes, como se agora eu fosse digno. E sim, parte de mim queria gritar, queria jogar na cara tudo que suportei calado, queria esfregar cada lágrima engolida, cada rejeição, cada silêncio. Mas eu apenas sorri, porque dentro de mim eu sabia, eu não precisava mais da validação deles. Porque quem me fez ser o que sou hoje não foram os elogios que nunca vieram, foi a dor, a solidão, a resiliência de quem teve que aprender a se amar sozinho. E agora, quando caminho pela cidade, as pessoas me reconhecem, me convidam para palestrar nas escolas, para contar minha trajetória, para inspirar outros jovens esquecidos, e às vezes, eu passo por aquele antigo colégio onde ninguém sabia meu nome. E hoje ele está na placa do mural da entrada, como ex-aluno destaque. E toda vez que vejo isso, eu lembro do menino que chorava calado no banheiro, que desenhava no escuro para ninguém ver, e sinto que ele, finalmente, pode respirar. Hoje eu sou convidado para entrevistas, participo de eventos, dou aula em workshops com gente que me vê como referência, e cada vez que alguém me agradece por ter mostrado que é possível sair do fundo do poço, eu sinto vontade de abraçar aquele garoto esquecido de 16 anos e dizer: você conseguiu, eles não acreditavam, mas você acreditou, e isso foi o suficiente. Mas o que eu não esperava era o que viria depois, porque com o tempo, as máscaras começaram a cair. Meus irmãos, que antes riam de mim, começaram a me procurar com frequência, não para parabenizar, não por carinho, mas porque as coisas para eles começaram a desandar. O mais velho perdeu o emprego, o outro se separou, se enrolou em dívidas, e foi só aí que, pela primeira vez, eles disseram que me admiravam, que sempre souberam que eu ia chegar lá.
e por dentro, eu senti uma mistura de pena e raiva, porque eu sabia que eles estavam ali não pela pessoa que me tornei, mas pelo que eu podia oferecer, como se eu devesse algo, como se o fato de ter vencido anulasse tudo o que suportei. Minha mãe me ligava quase todo dia perguntando se eu podia ajudar um dos meus irmãos com dinheiro, ou indicar para algum projeto, ou dar uma força, como se eu fosse uma ponte para resolver tudo o que eles mesmos destruíram. E meu pai, que antes dizia que arte era coisa de vagabundo, agora pedia que eu fizesse uma pintura para o escritório dele, de graça, claro, como se fosse minha obrigação retribuir algo que nunca recebi, e eu tentava manter a calma, tentava não me perder de mim mesmo, mas cada pedido deles era como uma faca girando em feridas que nunca cicatrizaram, e mesmo assim, parte de mim ainda queria agradar, ainda queria ser aceito, ainda queria aquele afeto que me foi negado por tanto tempo. Eu ajudei uma, duas vezes, indiquei, emprestei, estendi a mão, e em troca recebi exigências, ingratidão, cobranças. Começaram a dizer que eu estava metido, que a fama subiu a cabeça, e aquilo me quebrou, porque eu nunca pedi nada. Nunca joguei na cara tudo que fiz sozinho, nunca esfreguei minhas conquistas, e mesmo assim, para eles, eu devia algo. Eu era o fracassado que virou fonte, um poço onde todos queriam beber, mas ninguém queria cuidar, e então eu comecei a dizer não, comecei a impor limites, a priorizar minha paz, e isso não caiu bem. Começaram as indiretas, os comentários maldosos nas reuniões de família, as caras feias, as fofocas, diziam que eu estava me achando, que só ajudava estranho e virava as costas pros meus, e a cada crítica, eu voltava no tempo, lembrava do Natal em que comi sozinho no quarto, do aniversário em que ninguém apareceu, das palavras duras que calei para não chorar, e isso me dava força para manter minha decisão. Porque eu entendi que sucesso nenhum vale a pena se custar a alma da criança ferida que ainda vive dentro de mim, então eu me afastei, comecei a cuidar de mim, a celebrar minhas vitórias em silêncio, com quem me valoriza de verdade, e foi nessa fase que conheci pessoas que me mostraram o que é apoio genuíno. Gente que não queria nada em troca, que aplaudia sem inveja, que chorava de emoção vendo meu progresso. E ali eu percebi que família nem sempre é quem compartilha o sangue, mas quem respeita o que você é. E que às vezes, a única forma de honrar a si mesmo é romper com quem te ensinou a se diminuir, porque o amor que constrói não é aquele que te cobra sucesso, é o que te ama mesmo quando você ainda está tropeçando. E eu decidi me cercar só disso. E desde então, minha vida floresceu mais ainda. Lancei meu primeiro livro com ilustrações minhas. Viajei para fora do país, fui reconhecido internacionalmente. E toda vez que volto para minha cidade natal, passo em frente à casa onde cresci e não sinto mais dor. Sinto apenas uma saudade suave do garoto que sobreviveu, que resistiu, que acreditou em si mesmo quando ninguém mais acreditava. Porque foi ele, e só ele, que me trouxe até aqui. Quando você escolhe se afastar de quem te feriu, mesmo que sejam laços de sangue, a dor vem como uma onda silenciosa, não é grito, é ausência. O telefone que não toca mais, as mensagens que param de chegar, os convites que cessam como se você tivesse deixado de existir. No começo eu me sentia culpado, achava que estava sendo cruel por não atender, por ignorar, por priorizar a minha paz, mas com o tempo entendi que o silêncio também é uma forma de resposta, que não dar atenção a quem só te procura por interesse é um ato de amor próprio. Meu pai parou de falar comigo depois que recusei pintar o retrato que ele tanto queria, e minha mãe disse que eu estava virando um estranho, que o sucesso me tinha mudado, mas a verdade é que eu sempre fui assim, só que agora eu tenho coragem de mostrar, de me impor, de dizer não sem medo do abandono. O engraçado é que quando eu era o fracassado, ninguém se importava com meus sentimentos, com minha saúde, com meus sonhos. Eu era o peso, o problema, o envergonhado da família. Mas bastou eu me levantar, crescer, aparecer, para todo mundo querer um pedaço. A hipocrisia disso me esmagava por dentro. Lembro do dia em que fui homenageado na cidade, recebi uma placa, um reconhecimento oficial pela contribuição à cultura e educação artística local. Vi minha foto no jornal, no site da prefeitura, e sabe quem estava lá na plateia? Nenhum deles. Nenhum. Nem meus irmãos, nem meus pais. Eu estava sozinho. E mesmo com a multidão aplaudindo, um buraco se abriu dentro de mim. Porque o que eu sempre quis não era fama, nem reconhecimento público. Era só ser visto por eles. Ser aceito. Ser amado. Depois daquele dia, eu voltei para casa, sentei no sofá e chorei como uma criança. Sozinho. Em silêncio. Chorei tudo que não chorei quando precisei. Porque naquele momento eu entendi que às vezes o sucesso dói. Porque ele te mostra quem nunca vai estar com você, não importa o quanto você conquiste. Com o tempo, parei de tentar provar algo para eles. Me voltei para as pessoas que sempre me apoiaram em silêncio. Meus amigos verdadeiros. Meus alunos. Os jovens que vi crescer nas oficinas que criei. E a cada sorriso deles, a cada obrigado por acreditar em mim, eu me curava um pouco mais. Um dia, uma ex-colega da escola me procurou. Disse que viu meu nome num artigo e que chorou ao lembrar do quanto me ridicularizavam na sala de aula. Ela disse:
Você não devia ter vencido. Pelas estatísticas você era carta fora do baralho, mas você venceu mesmo assim. E aquilo me atingiu como um soco e um abraço ao mesmo tempo. Porque sim, eu não devia ter vencido. Mas venci. Porque eu me recusei a aceitar o papel que me deram. Porque a dor que senti virou pincel. Porque cada lágrima virou tinta. Porque cada silêncio virou tela. Hoje, eu olho pro espelho e não vejo mais o menino esquecido. Vejo um homem inteiro, com cicatrizes sim, mas com orgulho delas. Porque cada uma prova que eu não quebrei. Que eu sobrevivi. E mais do que isso, que eu floresci no deserto. Eu nunca imaginei que o peso de ter vencido carregasse consigo uma solidão tão densa, tão silenciosa, tão cortante. Não é a solidão de estar sozinho, mas há de perceber que, mesmo cercado de pessoas, ninguém da sua origem se importa de verdade. Meus pais, que hoje dizem com orgulho aos vizinhos que o filho artista está famoso, são os mesmos que diziam que arte não dava futuro, que eu era uma decepção. Meus irmãos, que agora vivem de pequenas ajudas minhas, não se lembram das vezes em que me chamavam de inútil, fracassado, peso morto. E mesmo assim, é como se esperassem que eu esquecesse. Que eu fingisse que nada disso aconteceu. Como se o tempo tivesse a obrigação de curar feridas que eles continuam abrindo com suas ausências e seus pedidos disfarçados de carinho. Teve um dia que minha mãe me ligou chorando, dizendo que o meu irmão mais novo estava passando dificuldades, que precisava de ajuda urgente. Eu disse que ajudaria, mas que queria ter uma conversa franca com ele primeiro. Queria ouvir dele, olho no olho, que entendia o que fez comigo. Que reconhecia o passado. Ela desligou na minha cara. Me chamou de arrogante. Disse que o sucesso tinha me transformado num monstro insensível. E ali eu entendi que o problema não era a falta de memória. Era a falta de remorso. Porque para eles, eu ainda sou o menino que devia calar a boca, engolir tudo e continuar sendo o tapete onde todos passam sem pedir licença. Mas esse menino morreu. Morreu no dia em que eu olhei no espelho, coberto de tinta, cansado, faminto, mas com uma tela pronta que era a coisa mais bonita que eu já tinha feito. Morreu no dia em que um aluno que ninguém acreditava ganhou uma bolsa com uma carta de recomendação minha. Morreu no dia em que eu parei de pedir amor e comecei a me dar o amor que sempre busquei nos outros. Eu não sou mais o fracassado da família. Eu sou o homem que construiu tudo do zero, com as mãos feridas e o coração em pedaços. E sabe o que mais? Mesmo com tudo isso, às vezes eu ainda tenho vontade de ligar para minha mãe e contar minhas conquistas. De mostrar a casa nova. De dizer que fui convidado para uma exposição internacional. De pedir que ela diga, eu me orgulho de você. Mas eu não ligo. Porque eu sei que não viria dela. Viria da carência dela. Da conveniência. Do orgulho social, não do orgulho maternal. Então eu escrevo cartas que nunca envio. Pinto quadros que nunca entrego. Guardo conquistas em caixas que ninguém da minha família vai abrir. Porque eu aprendi a fazer isso por mim. Não por eles. Um dia, um dos meus irmãos me procurou. Disse que estava cansado da vida que levava. Que tinha inveja de mim. Que queria saber como eu consegui sair daquele buraco. Eu olhei para ele e disse, eu parei de esperar que alguém me salvasse. E comecei a me puxar sozinho para fora. Ele chorou. Me abraçou. E foi a primeira vez que senti que alguém da minha família realmente me enxergou. Não como fracassado. Não como a conta bancária. Mas como irmão. Como gente. Aquilo me quebrou. Mas num bom sentido. Foi uma rachadura na armadura que construí. E pela primeira vez, eu deixei alguém entrar de novo. Mesmo com medo. Mesmo com cautela. Porque às vezes, a vida devolve algumas pessoas. Não do jeito que a gente queria, mas do jeito que a gente precisa. Hoje, ele trabalha comigo. Não por pena. Por mérito. Porque ele escolheu mudar também. E isso, talvez, seja o maior milagre da minha jornada. Não o sucesso, mas a reconexão verdadeira. Uma que não vem de sangue, mas de esforço, dor compartilhada e redenção. Ainda me pego olhando para trás, tentando entender onde foi que tudo realmente começou a mudar. Se foi na primeira humilhação que engoli calado, ou na primeira vez que levantei a cabeça mesmo com medo. Mas sei que hoje sou um homem diferente. E não apenas por causa do sucesso, do dinheiro ou do reconhecimento. Mas porque fui forjado na rejeição, lapidado na solidão e fortalecido pela ausência daqueles que deveriam ter me amado primeiro. Me lembro do dia em que fui homenageado na minha cidade. A praça estava cheia. Tinha gente que eu nem conhecia direito, mas que veio apertar minha mão, tirar foto, dizer que se inspirava em mim. Eu sorri, agradeci, mas por dentro havia um nó. Porque ali, no meio da multidão, estavam meus pais. Sentados na primeira fileira. Sorrindo como se sempre tivessem acreditado em mim.
como se tivessem sido parte da minha caminhada. Quando terminou, minha mãe veio correndo me abraçar. Disse que estava orgulhosa, que sempre soube que eu era especial. Eu quase não consegui responder. Porque, naquele abraço, eu percebi que o que ela sentia não era orgulho verdadeiro, era alívio. Alívio por agora poder dizer aos outros que tinha um filho bem-sucedido. Que ela tinha vencido como mãe. Mas ela não venceu. Eu venci apesar dela. Apesar das palavras duras. Dos olhares de desprezo. Das comparações cruéis com meus irmãos. Eu não disse nada naquele momento. Apenas agradeci. Mas, por dentro, senti uma libertação profunda. Porque finalmente entendi que não precisava mais da aprovação deles. Eu já tinha me aprovado. Já tinha me perdoado. Já tinha me reconstruído. Naquela noite, sozinho no quarto do hotel, escrevi uma carta. Não para minha mãe. Nem para o meu pai. Mas pro menino que eu fui. Nela, eu dizia, você não é fraco. Você nunca foi. Você só estava cercado por pessoas que não sabiam enxergar sua força. Eu chorei muito escrevendo aquilo. Porque percebi o quanto me maltratei tentando ser aceito. O quanto me diminuí para caber nos moldes que eles queriam. Mas agora não mais. Hoje, eu vivo a vida que sempre sonhei, mesmo que ela tenha vindo sem os aplausos que eu esperava. Tenho uma mulher ao meu lado que me respeita de verdade. Que não me ama por conveniência, mas por quem eu sou. Tenho amigos que me admiram por dentro, não só por fora. Tenho uma carreira que me permite tocar vidas, inspirar jovens que se sentem invisíveis, como eu um dia me senti. E, acima de tudo, tenho paz. Uma paz que não veio fácil. Que custou caro. Que sangrou. Mas que agora mora aqui dentro, firme. Inabalável. Às vezes, ainda vejo meus pais tentando se aproximar mais. E eu deixo. Mas com limites. Porque amor não é só presença, é reconhecimento, é cuidado, é memória afetiva. E eles, mesmo que agora tentem, não apagam o que foi feito. Mas eu também não vivo mais em função disso. Não carrego mais o peso de curar o que não causei. Eu ofereço o que posso. Mas nunca mais à custa de mim mesmo. Hoje, quando ando pela cidade, sou parado por pessoas que dizem, você é um exemplo. E eu sorrio. Não porque me acho melhor que ninguém. Mas porque sei o que custou ser quem sou. Sei as noites que dormi com fome. As vezes que chorei escondido. As portas que se fecharam. As vozes que me diziam para desistir. E eu não desisti. Não porque era forte, mas porque não tinha mais nada a perder. E, às vezes, é aí que a gente encontra coragem. No fundo do poço, onde só resta subir. Então, se você está lendo isso e se sente o fracassado da sua família, saiba que você não está sozinho. E que a vitória não é fazer os outros se orgulharem de você, é você se orgulhar de não ter se perdido tentando agradá-los. Eu era o fracassado da família. Agora, sou quem sustenta todos. Mas, mais do que isso, agora sou quem sustenta a mim mesmo. E se tiver gostado, comente e compartilhe para eu trazer mais conteúdos como esse. Tem dias em que o silêncio da casa me abraça com uma calma que nunca existiu na minha infância. O som da minha própria respiração, do relógio na parede, da chaleira esquentando a água, tudo isso me lembra que eu construí um lar onde finalmente posso existir sem medo. Um lugar onde não preciso competir por amor, onde minha voz não é calada, onde não sou o resto depois que os preferidos foram alimentados. E é curioso como, depois de tudo, a maior vitória não foi o dinheiro, os prêmios, os holofotes, foi poder sentar no sofá da minha sala, olhar ao redor e saber, aqui eu sou visto. Aqui eu sou querido de verdade. Meus pais ainda tentam me visitar de vez em quando. Trazem presentes, tentam puxar conversa como se os anos de negligência pudessem ser suavizados com um almoço de domingo. E eu os recebo. Sem mágoa escancarada, mas também sem fazer de conta que nada aconteceu. Porque eu aprendi a não negar minha história, mesmo quando ela dói. O passado não some só porque a gente finge. E eu não sou mais aquele menino que implorava atenção com olhos brilhando de esperança. Hoje eu olho nos olhos deles, e sem rancor, deixo claro, não há caminho de volta pro que não foi construído com amor. É possível seguir, mas não apagar. Um dia, meu pai me chamou para conversar a sós. Ele disse que se sentia envergonhado. Que não sabia lidar comigo quando eu era criança. Que preferiu se concentrar nos filhos que ele achava mais fáceis. Eu ouvi. Não interrompi. E, no fim, ele disse, você era forte demais, e eu não sabia lidar com isso. Aquilo me desmontou. Porque por anos eu me senti fraco, insuficiente, invisível. Mas talvez o que eles temiam mesmo era a minha força. A força de ser diferente. De não abaixar a cabeça. De não caber nas expectativas deles. Hoje,
Eu acolho essa força. Abracei o menino que fui. Cuidei dele. Dei a ele tudo o que faltou: respeito, carinho, segurança. E talvez seja isso que mais me orgulha. Não o sucesso lá fora, mas o sucesso aqui dentro. Eu me reconciliei comigo, com a minha história, com a dor que me forjou. E transformei tudo isso em combustível para uma vida que, hoje, vale a pena ser vivida. Para quem tá lendo isso com o coração apertado, achando que não vai sair do lugar, que todo mundo foi e você ficou, eu digo, continue. Mesmo tropeçando, mesmo sozinho, mesmo sem aplausos. Porque ninguém constrói algo verdadeiro esperando a plateia aplaudir desde o começo. E um dia, quando você chegar onde nem imaginava, vai perceber que tudo valeu. Porque você não só sobreviveu, você venceu. Eu era o filho esquecido. Hoje, sou o orgulho da cidade. Mas mais do que isso, hoje, finalmente, eu sou o meu próprio orgulho. E se tiver gostado, comente e compartilhe para eu trazer mais conteúdos como esse.